Seja bem-vindo ao curso Hacking Inglês com o professor Chris. Estou aqui com Anderson. Anderson. Ele é o iniciante em inglês e vai ser outro aluno no curso, seu parceiro. Então, Anderson, fala um pouco sobre você. Faça uma introdução. Certo. Como já foi dito, meu nome é Anderson e tô aqui para aprender um pouco desse inglês que ainda está um pouco ruim. Vou aprender um pouco e vamos que vamos. Beleza. Então, gente, o curso vai funcionar assim. Primeiro, depois de explicar um tópico ou conceito gramática para você, eu vou falar uma frase em português. Depois dessa frase, vai ter um intervalo de entre 5 e 8 segundos. Vai ter silêncio completo. Durante este intervalo, você em casa tem que falar a mesma frase em inglês, em voz alta. Ou seja, você tem que traduzir a frase de português para inglês. Se você precisa de mais tempo, simplesmente clique no botão para pausar o áudio. Próximo, depois de falar a frase em voz alta em inglês, escute a tentativa de Anderson aqui. Escute e compare a tentativa dele com a sua. Próximo, falarei a frase completa. Eu vou explicar para Anderson todas as correções, se aplicável. Mesmo que o Anderson fale certo, vou falar a frase de novo em inglês. Depois disso, vai ter outro intervalo de silêncio. Durante este intervalo, você, o aluno virtual, vai falar a frase completa de novo, corrigindo qualquer erros você fez e copiando minha pronúncia nativa. Além das partes falantes do curso, vai ter bastantes exercícios de listening também. Nessas sessões, eu falarei frases primeiro em inglês e você vai traduzir para o português. Anderson não participará desses momentos também. Só você, o aluno virtual. Durante o curso, eu vou fazer muitas perguntas espontâneas para Anderson, mas essas perguntas são para você, o aluno virtual, também. Você em casa precisa responder a todas as minhas perguntas que eu faço para Anderson no momento. Pode responder em voz alta ou só na sua mente, tanto faz. Próximo, é muito importante que você não tente de memorizar. Não faça notas ou escreva dicas e exemplos. Não tente de lembrar. Fique relaxado durante o curso. A expectativa é que você vai errar e esquecer. O curso já está preparado para isso. O conteúdo sempre vai ser repetido. Let's begin. Para começar, vamos olhar para um exemplo de um padrão ou regrinha de vocabulário. O primeiro padrão é o seguinte: adjetivos que terminam com ente em português terminam com ent em inglês. E-N-T. Só temos que tirar a letra E do fim. Por exemplo, o adjetivo diferente significa different em inglês. Different. Sendo assim, como você diria importante? Depois da sua tentativa, Anderson vai dar a tentativa dele. Escute e compare a tentativa dele com a sua. Important. Isso. Agora eu vou dar um feedback para Anderson. Well done. Parabéns, Anderson. Foi bom. Finalmente. Essa parte é muito importante. Treina a sua pronúncia. Assim você vai parecer um nativo rápido. Importante. Repete. Important. Ok, como você diria urgente? Urgent. Isso. Urgente. Urgent. Como você diria evidente? Evident.
Isso. Evidente. Evident. Como você diria diferente? Different. Diferente. Different. Como você diria restaurante? Restaurant. Quase, quase. Palavras que começam com R são pronunciadas como R. Pô, não sabia. Certo. Restaurant. Restaurant. Isso. É um som difícil para os Verdade. brasileiros. Restaurante. Restaurant. Vamos tentar outro exemplo. Relevante. Relevant. Isso. Relevante. Relevant. E tem muitos mais adjetivos que tem este padrão que nós vamos explorar. Sempre tem algumas exceções também. Por exemplo, o adjetivo interessante não é interessant em inglês. O correto é interesting. Nós chamamos estes exemplos false friends em inglês, ou seja, falsos amigos. Um verbo é uma palavra que descreve uma ação. Agora, eu vou passar um pouco de tempo explicando alguns pontos importantes sobre verbos e pronomes em inglês. Então, fique comigo. Verbos fundamentais. Esses são os verbos em inglês mais significantes estruturalmente, ou seja, os equivalentes de ser, estar, querer, precisar, fazer, saber, ter e ir. Estes verbos também são entre os verbos mais comuns. Vai ter outros verbos nas outras categorias que são também muito importantes e usados muito no dia a dia. Mas os verbos fundamentais, ao lado de ser muito usado no dia a dia, têm uma importância estrutural na língua inglesa. Por exemplo, o verbo to be, ser, estar em português, é usado para formar afirmações, perguntas e construções no presente, passado e futuro. Ser e estar, e o equivalente em inglês, to be, são os verbos mais usados e mais significantes estruturalmente em português e também em inglês, sem dúvida. Em inglês, porém, existe somente um verbo, to be. Duas palavras, to, te, o, e be, be, e. Este verbo irregular expressa ser e estar, ambos, um estado permanente e um estado temporário. Em português, a conjugação é vem do verbo ser e estar vem do verbo estar. É e estar são conjugações dos verbos original. Em inglês, a palavra para é e estar, os dois é is. I-S. A gente usa essa palavra para descrever todos os estados, permanentes ou temporários. Um pronome é uma palavra que substitui um substantivo. Por exemplo, na frase ela é bonita, o pronome ela se refere ao nome da pessoa que você está descrevendo como bonita. Pronomes do sujeito em português ainda são usados com menos frequência se comparado com o inglês. Por exemplo, a frase é diferente. Em português não tem um pronome, só tem a conjugação do verbo é e um adjetivo diferente. Se a gente fala essa frase é diferente, literalmente em inglês, sem um pronome, seria is different. Mas não faz nenhum sentido em inglês, porque não tem um pronome na frase. Em inglês, nós sempre precisamos de um pronome antes do verbo nas afirmações e depois do verbo nas perguntas. Nesse caso, porque a frase não se refere a uma pessoa, nós precisamos do pronome impessoal em inglês. It, it.
Então, como se diz a afirmação é diferente em inglês? It is different. Isso, perfeito. É diferente. It is different. Em português, tudo é masculino ou feminino. Não só substantivos, mas adjetivos e artigos também. Eles mudam dependendo do gênero. Em inglês, esse conceito de masculino e feminino só existe com pessoas, como as pessoas e animais, nunca com objetos ou coisas impessoais. Para nós, uma mesa não é feminina, só é uma mesa. Um bolo não é masculino, só é um bolo. Esse conceito de gênero para coisas impessoais seria considerado louco para falantes de inglês. Mesmo os estudantes avançados de português, como eu, frequentemente fazem erros por escolher os gêneros errados dos substantivos. Mas para vocês, os estudantes de inglês, as boas notícias é que vocês não vão enfrentar este problema. Não vão ter que memorizar os gêneros das palavras em inglês. A afirmação está chovendo hoje significa It is raining today em inglês. Literalmente, sem o pronome impessoal como sujeito da frase, seria só is raining today. Mas não faria sentido em inglês, porque nós precisamos do pronome impessoal aqui, como o sujeito da frase. It is raining today. Então, é diferente, literalmente seria is different em inglês, mas o correto é It is different. legal. E sendo assim, como você diria, é interessante. It is interesting. Interesting. É interessante. It is interesting. Se lembra, esta palavra interesting é uma exceção à regrinha ou padrão que nós aprendemos, porque o correto é interesting, em vez de interessante. Nós chamamos estes exemplos de false friends em inglês, ou seja, falsos amigos. Com as exceções, nós temos que ficar alertas. It é um pronome impessoal. Nunca pode usar para se referir pessoas. It só pode substituir coisas físicas, ideias, lugares, eventos ou situações. Só pode usar it se o substantivo não está presente na frase. Se a frase fosse Stephanie is interesting, nesse caso não podemos substituir o substantivo Stephanie como o pronome it. Por que não? Porque a frase nesse caso se refere à pessoa. Dessa forma, nós temos que usar outro pronome para substituir o substantivo, ou seja, o nome Stephanie nesse caso. Usamos o equivalente de ela, she, S-H-E. Enfim, ficaria she is interesting. She substitui o nome Stephanie na frase. A regra de novo. Nós não podemos combinar o substantivo como pronome na mesma frase. Nós temos que escolher. Então, a frase Stephanie, she is interesting não faz sentido. Tem que ser Stephanie is interesting como substantivo ou she is interesting com pronome. Vamos olhar para um exemplo diferente onde o uso de it é necessário. Todo mundo gosta de sorvete, né? Sim. Sorvete significa ice cream em inglês, duas palavras. Ice cream. Ice cream é uma coisa impessoal. Então, nós podemos usar it para substituir esta palavra. Então, no início da conversa, eu vou ter que usar o substantivo para deixar bem claro de que estou se referindo. Eu poderia falar
I like ice cream. Eu gosto de sorvete. O substantivo ice cream é o objeto do verbo like, gosto. Uma vez estabelecido o sujeito da conversa, eu posso parar de usar o substantivo, nesse caso ice cream. Em vez de repetir o substantivo todo o tempo na conversa, é melhor substituir ice cream com o pronome impessoal it. Então seria I like ice cream. It is sweet. Eu gosto de sorvete. É doce. Certo. I eat it every day. Eu como todos os dias. Entendeu? Sim. Isso é a função de it, gente. Próxima coisa. Em vez de duas palavras, it is, os nativos usam uma redução. Uma redução, nesse caso, é quando algumas letras são tiradas da frase para ficar mais eficiente, para falar e também escrever. O resultado é que as duas palavras que eram separadas agora se juntaram para se tornar uma palavra. Então, nesse caso, it is, duas palavras, tornam-se it's, uma palavra. Ou seja, a letra I, T, uma apóstrofe e a letra S. Sendo assim, como você diria? É importante. It's important. Isso. Important. É importante. It's important. É urgente. It's urgent. Bom, é urgente. It's urgent, como redução. It is urgent, forma completa. É excelente. It's excellent. Isso. É excelente. It's excellent. O pronome pessoal, ele, significa he em inglês. H-E se refere a um homem. Sendo assim, como você diria? Ele é excelente. He is excellent. Ótimo. Ele é excelente. He is excellent. Então, vamos olhar para uma frase que usa o substantivo original em vez do pronome. Como você diria? Chris é inteligente. Chris is intelligent. Isso. Vamos imaginar que é nosso primeiro dia na Austrália. Nosso primeiro dia fora do Brasil. Eu estou gravando uma mensagem para o meu amigo que está em casa no Brasil. Eu falo para ele, é diferente aqui. Como posso falar essa frase em inglês? It's different. Isso. Podemos usar it nesse caso porque a frase é impessoal, não se refere a uma pessoa. Mas, se eu usar o substantivo na frase, nesse caso o nome do país, eu não posso usar it também na mesma frase. Eu tenho que escolher. Sendo assim, posso usar o pronome it ou o substantivo Austrália. Não posso usar os dois juntos. Então, como você diria? Austrália é diferente. Australia is different. Perfeito. Espero que vocês tenham aprendido algumas coisas. Se inscrever no canal, deixa seu like, por favor, e comentários embaixo. Muito obrigado e até a próxima aula.